Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês aquelas alternativas que eu pedi no final do vídeo anterior, tá bom, pessoal? Então, quem não conseguiu resolver, não tem problema, é só acompanhar nesse vídeo que eu estarei mostrando como é que você pode fazer isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu tinha deixado aqui uma sugestão para que você tentasse fazer esse procedimento aqui utilizando o Loop For, tá bom? Então, eu vou comentar isso aqui, Shift Alt A, eu vou colocar aqui, um pouco mais abaixo, o Loop For, e aqui eu vou colocar uma variável i que vai começar valendo 0, enquanto i for menor que count, e aqui eu vou colocar query result. Então, enquanto i for menor que count, que vai retornar para nós a quantidade de elementos presentes aqui na nossa lista, né, no nosso vetor, tá bom? Lembrando que nós temos, segundo o que está aparecendo aqui, deixa eu até mostrar aqui rapidamente. Cadê Select? Vamos ver o que ele vai trazer aí pra gente. Demorou um pouquinho. Deixa eu ver se está tudo funcionando bem. Sim. Deixa eu ver se eu não coloquei nenhum tipo de loop infinito. Deixa eu só completar isso aqui. Pronto, agora sim. Então, voltando para cá, deixa eu encerrar e dar um refresh. E agora, select. Legal. Bom, então o que nós temos dentro daquele vetor? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 vetores. Ou seja, a gente tem aqui 3 elementos praticamente, tá? Então, se eu vier aqui agora e dar um echo, vou colocar aqui, ó, for, só para a gente ver. Eu vou até comentar esses outros aqui, para trabalharmos apenas com esse resultado, tá, gente? Vamos lá para a gente conferir. Bom, então nós temos ali o for 3 vezes, tá vendo, gente? For, for e for. Agora a gente já pode continuar. Então, como a gente está trazendo a mesma representação, só que dessa vez com o loop for, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai dar um echo em query result. Dentro de colchetes, a gente vai colocar o i, que começa com 0, depois vai para o número 1, depois vai para o número 2. Então, com ele, nós estamos acessando cada um dos índices do nosso vetor, tá, gente? Nesse caso, esse aqui, tá? Então, estamos acessando este elemento aqui de começo, depois este e depois este. Muito bem. Dentro desse vetor, nós temos outros vetores. Então, aqui, nós vamos colocar mais um par de colchetes. Eu vou especificar os índices que eu estou acessando, né, de cada um desses vetores. Lembrando que, quando eu acesso o 0, eu estou acessando este array aqui, tá vendo, gente? Este vetor aqui. Então, dentro dele, eu quero acessar o ID, o nome, o e-mail e a senha. E é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Primeiro ID, vou concatenar com BR, duplicar isso aqui algumas vezes e apenas substituir o nome dos campos. Então, ID, nome, e-mail e senha. E nós temos agora a representação que tínhamos com o while, só que dessa vez com o loop for. Tá bom, gente? E o resultado que a gente vai chegar aqui é muito parecido, na verdade, praticamente o mesmo resultado. Só que, pelo que parece, a gente tem um pouco menos de linhas aqui. Aqui a gente contava com a nossa variável i. Então temos aqui uma linha, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com
a incrementação da variável i. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Contando aí, né, também com a chave, né, 6. Se contar essa, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 2 linhas a menos. Tá bom? E chegamos no mesmo resultado. Ok? Vou comentar aqui para você ver. Olha lá, gente. Nenhuma mudança, ou seja, o mesmo resultado. Tá bom? Bom, então essa parte aqui já foi feita. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos comentar aqui de novo. Vamos trabalhar agora com essa parte aqui. Cadê? Essa aqui, gente. Então, aqui, eu trabalhei utilizando o for, e dentro dele eu tenho o for each, tá bom? Eu pedi para vocês fazerem o seguinte, ao invés de eu utilizar o for, que vocês tentassem utilizar o loop while, tá bom? Então, vamos ver como é que está essa representação por enquanto. Deixa eu comentar o restante, né? Ficando apenas com esse trecho aqui, gente. Vamos ver qual foi o resultado. Este é o resultado. ID1, 6 e 7. Aqui estão os valores. Então, temos que chegar no mesmo resultado com o loop while. Tá bom? Vou comentar, vou deixar somente o HR. Comentar daqui para cá. E aqui eu vou colocar a variável i, que começa com 0. Enquanto i menor que count, query result, o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui, ó, for each. Para não esquecer de incrementar a variável, já vamos colocá-la aqui também, tá, gente? Porque senão vira um loop infinito, tá bom? Então, for each, query result, que é o nosso vetor, e dentro de cada índice tem um vetor também. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero acessar cada um daqueles vetores. Então, eu vou colocar aqui a variável i. Lembrando que na primeira vez, query result com o nosso i aqui é a mesma coisa de query result com 0. E query result com 0 vai trazer para nós este array aqui. Tá vendo, gente? Muito bem. Continuando. Então, eu quero fazer o seguinte. Vou colocar bem assim, gente. Key, segundo que nós temos aqui em cima. Fazer aquela flecha. E values. Tá bom? Lembrando que, se eu estou acessando query result com 0 na primeira vez, lembrando que estamos dentro de uma estrutura de repetição, então, na primeira vez, a gente vai chegar aqui dentro desse primeiro array, e aí, pegando esse primeiro array, a gente está transferindo as chaves para key, tá bom? E os valores dentro dessas chaves para values. Então, aqui agora a gente já pode executar o echo. Vou colocar aqui, ó, key, dois pontos, values, br. Percebam que temos a mesma representação daqui de cima, tá, gente? Exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora nós temos o loop while, tá bom? Muito bem. Nós vamos, então, voltar para lá e recarregar, gente. Ó, recarregamos e nenhuma modificação, nenhuma diferença, porque temos o mesmo resultado. Vou colocar aqui, só para você ter uma ideia, ao invés de br, hr. Olha lá, gente. Tá vendo? Então, era exatamente o mesmo resultado, utilizando o loop while. Tá bom? Então, essa parte aqui também já foi feita. Nessa última parte, o que eu pedi para vocês? Eu pedi para que vocês tentassem executar. E, na verdade, no vídeo, se eu não me engano, eu não tinha executado ainda o for each dentro de um outro for each. Tá? Então, deixa eu fazer aqui o seguinte, né?
eu vou tirar esse daqui e nós vamos tentar executar isso, tá bom? Então, praticamente, é isso daqui, tá, gente? Aquele eu não tinha mostrado para vocês. Isso daqui, a gente vai também tentar executar com um for each dentro de outro, tá? Então, primeiro, vamos lá. Vou colocar aqui, for each. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, query result, tá bom? O que mais? As, key, faz a flecha, values, tá bom? Então, agora a gente vai ver o seguinte, print R, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, a nossa chave, dá um eco nela só para a gente ver, pessoal. Então, vamos lá, key, só para a gente ver o que está chegando para nós, né? O que está chegando. Então, chegou aqui o 0, o 1 e o 2, tá vendo, gente? Então, nas chaves, no caso aqui, está chegando 0, 1 e 2. Então, eu consigo acessar esses índices aqui, ó. Tá bom? E agora vamos ver o que tem dentro de values. Aqui na parte de values, o que pode acontecer, gente? O values vai carregar o que tem dentro daquelas chaves, que nesse caso é um array. Então, se eu colocar aqui, possivelmente, eu não terei a representação que eu quero. Tá bom? Eu posso ter um erro, né? Ele vai tentar fazer uma conversão do array para uma string, ele não vai conseguir. Tá bom? Então, tudo bem. Mas a gente já consegue chegar através do nosso values dentro desses arrays. Só não aconteceu a conversão. Bom, aqui dentro eu vou usar mais um for each. Dentro desse for each, o que eu vou fazer? Eu sei que o values, ele carrega aquilo que está dentro desses índices. Olhando aqui, gente. Então, dentro desse índice, nós temos um array. Tá bom? Então, o nosso values tem isso. Sendo assim, o que eu vou fazer? Ao invés de query result aqui, eu vou colocar values, que é o que eu já tenho aqui. As, key, faz a flecha, e novamente values. Tá bom? Vamos lá para a gente ver o que acontece. Vou colocar aqui o seguinte, echo. E aqui eu vou usar, por exemplo, key. Como a gente tem dois values, né, depois a gente pode pensar em trocar isso, tá, gente? Para não acontecer confusão. Bom, ele trouxe aqui para mim, tá vendo? Ó? O ID, o nome, o e-mail, a senha. O ID, o nome, e-mail e senha. ID, nome, e-mail e senha. Então, a gente está conseguindo acessar cada uma desses índices aqui, tá vendo, gente? Um de cada vez, tá? E aí fica a questão desse values aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui, vou deixar apenas key, ok? E aí, a gente consegue trazer tudo, né, o que a gente precisa, tá bom? Então, tudo que está dentro de values, a gente vai transferindo para dentro de key. A gente pode até trocar esse nome aqui também, tá, gente? Eu vou colocar aqui, vetor, ou pode ser elementos, para ficar mais significativo, e aqui eu vou colocar elementos e um BR, só para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá, gente. Conseguimos também, utilizando for each, chegar nesta representação. Então, nós conseguimos fazer o loop while, né, a estrutura que a gente usou aqui no loop while, transferimos para o for, funcionou. Aqui, no caso desse for, nessa estrutura, a gente conseguiu transferir para o while e conseguimos fazer com que essa estrutura aqui também funcionasse com um for each dentro de outro, tá bom? E também funcionou. Lembrando que, quando a gente coloca aqui um vetor as key, a gente está acessando os elementos, as chaves, né? As chaves dos elementos, tá bom? Em especial quando a gente tem aqui as, key, a flecha e values, tá bom? Então,
key vai ser o índice e values, o valor presente no índice. Se você está acessando um vetor e depois do S você coloca aqui apenas uma variável, você não está acessando os índices, e sim os elementos presentes nesses índices, tá bom? Foi o que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Então, ficar muito atentos nessa estrutura. Se depois do S eu tiver apenas uma variável, ela vai trazer cada um dos elementos do nosso vetor. Se depois da chave eu tiver, por exemplo, uma variável, uma flecha e uma outra variável, mais especificamente com esses nomes, tá, gente? Porque aqui está representando as chaves, né, os índices, e values porque representa os valores. Então, desse jeito aqui, eu sei que a variável key, ela traz os índices, e a variável values, ela traz aquilo que está dentro desses índices, tá bom? Então, fica aqui apenas esta observação, e a gente conseguiu representar, utilizando essas estruturas diferentes, esses mesmos tipos de representação, tá bom, gente? De uma forma muito tranquila, muito simples, né? E aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Imagine que esse for each ele vai percorrer cada um dos elementos de um daqueles arrays. Quando terminar, vamos imaginar que você queira colocar aqui, ó, por exemplo, um HR, que é para fazer uma separação, tá bom? Vamos ver como é que fica. Olha lá, gente, que legal que ficou, tá vendo? Então, com isso, eu encerro mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até o próximo.